Meu pai foi a pessoa mais doce que eu já conheci no mundo. Nunca vi meu pai se aborrecer com ninguém. Por mais que a situação fosse difícil, complicada, estressante, ele sempre dava um jeitinho de resolver da melhor forma possível, sabe? Brincando, rindo, de uma forma que ficasse leve, que não precisasse brigar. Já a minha mãe, ela é o oposto do meu pai. Ela sempre foi mais esquentada que ele e ela também vivia brigando com o meu pai justamente por causa do jeitinho dele de ser. Um dia eu lembro que a gente estava jantando, tava eu, meus pais e a minha irmã, que na época era bem pequenininha. E aí do nada a minha mãe começou a chorar e começou a reclamar, falando assim que não suportava mais aquela vida miserável que a gente vivia, que mal tinha comida na mesa. E ela falava assim: hoje mesmo eu tive que dividir o pouquinho de comida que tinha, nem vai dar pra gente encher a barriga direito. E você fica aí rindo, brincando, fazendo de conta que tá tudo bem, parece que você não se importa com a sua família. E aí nisso, o meu pai tinha acabado de colocar a comida no prato dele, mas ele pegou o prato na mesa, empurrou em direção à minha mãe, entregou pra ela e falou assim: toma, Maria, pode comer. Você precisa mais que eu, você tem que ficar forte para poder cuidar das meninas. O meu pai, ele trabalhava de dar aula de reforço para as crianças do nosso bairro, tipo assim, de ajudar elas na lição, aquelas crianças que tinham mais dificuldade no colégio. O meu pai, ele não era formado, mas ele sabia tudo de escola, era muito inteligente. Só que, além dele não ser formado, o bairro que a gente vivia era só pessoas simples e humildes, assim como a gente mesmo. Então, os pais das crianças não tinham condições de pagar bem para o meu pai. O dinheiro que o meu pai recebia mal dava para poder colocar a comida na mesa. E a minha mãe, ela vivia falando para o meu pai que ele tinha que arrumar um serviço de verdade. Ela falava desse jeito: você tem que arrumar um serviço de verdade, igual todos os homens, pegar no pesado, um trabalho que dê um salário de verdade para você colocar a comida na mesa. E eu lembro que toda vez que a minha mãe falava isso, o meu pai respondia a mesma coisa, do mesmo jeitinho. O meu pai, ele falava tão calmo, tão baixinho, que mal dava para escutar. Maria, eu já te falei, Maria, eu não dou conta de trabalhar num serviço pesado. Tem calma, tem fé que as coisas vão se resolver. Quando a minha mãe ia na casa da minha avó, ela levava a gente, né, para poder buscar alguma coisa que estava faltando, um arroz, um açúcar, qualquer coisa, porque em casa sempre estava faltando as coisas. A minha avó, ela sentava a lenha falar do meu pai, que o meu pai era um preguiçoso, que ele não queria nada com a dureza, que ela tinha muita pena da minha mãe, que era uma jovem, bonita, mas tinha jogado a vida dela fora, casando com um cara feito meu pai. E o meu pai era um ser tão iluminado que muitas das vezes a minha avó falava essas coisas na cara do meu pai. E o meu pai, ele nunca maltratou ela, ele nunca falou isso aqui da minha avó pra gente, sabe? A casa que a gente morava era só 2 cômodos e tinha uma única lâmpada para esses 2 cômodos. E eu lembro que já tinha um tempão que essa lâmpada estava queimada. Só que como o dinheiro mal dava para a gente comer, é claro que nunca faltava dinheiro para poder trocar essa lâmpada. E a minha mãe, ela vivia reclamando porque ela gostava de deitar mais tarde. Só que como estava queimada essa lâmpada, não tinha como ficar com vela acesa até tarde, a gente acabava tendo que ir deitar mais cedo. E aí eu lembro que no dia do meu aniversário de 12 anos, que eu estava completando exatamente 12 anos, o meu pai chegou todo feliz em casa. Ele tinha recebido um dinheiro que deu para ele comprar a lâmpada e ainda deu para ele comprar um bolinho de padaria, a coisa mais simples, aqueles que não é nem confeitado nem nada, mas ele comprou e estava muito satisfeito que ia trocar a lâmpada, ia cantar parabéns para mim. E aí nisso, ele arrastou um caixote de madeira que a gente usava para poder sentar e colocou no meio assim para poder subir e trocar a lâmpada, né? No que o meu pai subiu nesse caixote, que ele levou a mão para trocar a lâmpada, o meu pai simplesmente caiu do nada. Ele perdeu as forças da cintura para baixo. E a minha mãe já ficou louco, perguntando o que aconteceu, o que ele estava sentindo. Só que o meu pai, ele não sentiu tontura nem nada, ele simplesmente, tipo assim, sentiu fraqueza nas pernas e caiu. E como a minha mãe tentava levantar ele e ele não parava em pé, ela ficou desesperada.
E ainda assim o meu pai brincando: para com isso, Maria, isso não é nada, eu tô bem, já já eu consigo levantar, isso é porque eu tô ficando velho. Só que meu pai, ele era super jovem e a minha mãe insistiu e conseguiu levar o meu pai no médico. E desde então, a partir desse dia, a vida do meu pai foi só hospital, para tomar remédio, para fazer exame, para ficar internado. O meu pai mal parava em casa e levou questão de poucos dias para os médicos descobrir que o meu pai estava com câncer que já tinha tomado toda a sua coluna. E os médicos não entendiam como que o meu pai nunca procurou o hospital. Os médicos questionavam, né? O senhor não sentia dor antes? Não tem condição, porque quando meu pai chegou a perder o movimento das pernas, o câncer dele já estava muito avançado, nem tinha o que se fazer. Então os médicos falavam, né, não tem condição, esse câncer é muito antigo, era para o senhor sentir dor terrível. E a minha mãe foi questionar ele: por que você nunca me falou? Por que você nunca falou pra gente ir no hospital? Você não sentia dor? E o meu pai confessou pra minha mãe que sim, que tinha muito tempo que ele sentia dores terríveis. Só que ele falou assim que não adiantava ficar reclamando e que também ele não achava justo colocar mais essa preocupação na cabeça dela, sendo que ele nunca nem conseguiu dar uma vida digna pra minha mãe. Bom, infelizmente, 6 meses depois que meu pai descobriu a doença dele, ele faleceu. A minha mãe ficou muito mal. Para mim também, é claro que foi o pior dia da minha vida. Eu lembro exatamente da sensação horrível que foi abraçar o meu pai e não sentir mais o calor do corpo dele, não sentir o coração dele batendo mais. Foi terrível. Hoje está com 13 anos que meu pai faleceu. A minha mãe nunca mais casou de novo, apesar de que ela é bem jovem e a gente vive falando para ela que ela tinha que se abrir para conhecer uma pessoa, para refazer a vida dela, porque ela tem direito, né? O meu pai não vai voltar mais. Só que a minha mãe, ela nunca se perdoou pelo fato de que ela vivia brigando, vivia criticando o meu pai, sem saber, né, que ele aguentava dores terríveis, com um sorriso no rosto, só para poder poupar a minha mãe, para não colocar mais preocupação na cabeça dela. Então, assim, eu acho que eu nem precisaria falar, mas para quem não entendeu, a minha história veio deixar a lição para você não julgar alguém simplesmente pelo que você pensa dela, porque cada um sabe a dor que tem e o peso que carrega. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha, primeiramente, eu quero pedir para vocês, para que vocês não sofram por essa história. A minha intenção não foi essa, não foi fazer vocês sofrerem, não foi romantizar um casamento que às vezes passa por dificuldade e a mulher tem que aguentar qualquer coisa, não. Eu quero que vocês abram a mente, abram o coração e entendam que a minha intenção com essa história foi simplesmente deixar a lição de que você não julgue o outro simplesmente pelo que você vê e pelo que você acha daquela pessoa, sem conhecer, sem saber da vida daquela pessoa, sem saber o que ele pensa, sem saber as dores, os problemas, as dificuldades da vida daquela pessoa, tá certo? A minha intenção com essa história foi simplesmente essa. E eu espero muito que vocês tenham gostado dessa interpretação de hoje. Eu sei que a história foi triste, né? Foi um pouco difícil de ouvir, mas a minha intenção foi tentar tocar vocês em relação a isso, tá certo? Dê seu joinha que ajuda demais o crescimento do canal. Se inscreva, ativa o sininho de notificação, porque assim toda história que eu postar o YouTube vai te notificar. Me siga lá no Instagram, é esse que tá passando na sua telinha, lá eu fico muito mais pertinho de vocês. Comenta bastante, gente. Eu já falei que o comentário de vocês engaja o vídeo, ajuda o YouTube a sugerir para mais pessoas, tá certo? E se você quiser me enviar a sua história para eu ler, analisar e de repente ela aparecer aqui no canal, é nesse e-mail que tá aqui na sua telinha. Lembrando que o canal é interpretação de histórias de vida, não é conto adulto nem nada do tipo, e as histórias que eu interpreto são reais, baseadas em fatos reais e muitas das vezes até fictícias sim. Gente, tem muitas histórias fictícias aqui no canal, eu nunca enganei ninguém. A minha intenção aqui não é enganar vocês, tá? É trazer entretenimento, uma troca de experiência e muitas histórias deixam uma lição de vida no final, tá certo? E é isso, um beijão, fiquem com Deus, fiquem em paz, até as próximas, tchau, fui!